Olá, meus amores, prazer falar com vocês. Eu espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a taróloga Sol. Hoje eu vim fazer uma leitura diferente para vocês. Faço suas perguntas, faço seus questionamentos, né? É um tema aqui, um direcionamento em relação a uma questão, uma área da sua vida. Trouxe uma leitura do seu Zé Pilintra, quando o seu Zé Pilintra pediu para que eu comprasse os dados para ele. Eu não tinha muito conhecimento sobre a dadomancia, né? Então eu fui procurar cursos para fazer, né, que apesar dele ter me passado, eu quis conhecer um pouco mais a fundo, fiz um curso tradicional que estão aí nas plataformas, né, e também fiz um curso com o Pai de Santo, Babalorixá. A forma como foi explicado tanto no curso como pelo Babalorixá é totalmente diferente dessa leitura que eu vou fazer aqui, que foi uma leitura canalizada pelo seu Zé Pilintra. Ele me passou essa forma de leitura. Então pode ser diferente da que vocês estão habituados para quem já conhece esse tipo de leitura, tá? Não estranhe se for diferente, né? E se alguém já faz esse tipo de leitura, já tem esse conhecimento, vocês podem ter um pouco mais de esclarecimento ou conhecer um pouco melhor sobre essa forma de jogar. Vamos iniciar os trabalhos. Peço para o seu Zé Pilintra, sua falange, trazer esclarecimento, auxílio e orientação para aqueles que precisam. Na energia da caridade, na energia do auxílio para aqueles que precisam, estamos abrindo essa leitura, esse jogo. Vou colocar as cartinhas aqui, que é para esclarecimento, então a gente vai jogar depois e vamos trabalhar agora com os dados, certo? Então vamos lá. Pensa no que vocês precisam. Peçam conselhos sobre uma área. Uma pergunta, pode ser sim ou não, sobre uma questão. Vamos lá, vamos para o tema e vamos ver sobre o que está falando esse jogo. Vamos lá, seu Zé, saravá seu Zé, salve a malandragem, toda a sua falange que nos auxilia, traz esclarecimento. Vamos lá. É uma leitura neutra, não é negativa. Se for um questionamento, pode ter até um tipo de dificuldade para você chegar ao que você precisa, mas não significa que você não vai ter essa situação. Mas vamos falar sobre o tema, né? Aqui fala muito sobre a prosperidade. Dinheiro, finanças, né? Linha 8, a soma do 8 traz a energia de financeiro. Então, para muitas pessoas, é claro que vocês podem colocar as respostas, adaptar ao seu momento, né? Ou a sua questão, ou a sua pergunta. Mas aqui na leitura tá falando muito sobre a prosperidade, crescimento material, né? Dinheiro, finanças ou expansão. Fala assim sobre... A gente tá falando sobre o tema, né? Então, a gente vai esclarecer depois. Mas... vendas, compras, investimento... o que fala aqui muito na resposta, se tivesse uma resposta, se eu tirar só esses 3 dados, falaria que a resposta está dentro de você. Mas quais os questionamentos que você tem que fazer? Eu posso? Eu realmente quero? Eu devo fazer isso? Cuidado com orgulho e ego, tá? Mas o tema aqui, no geral, né, a grande maioria, é finanças, trabalho. E o direcionamento aqui é muito sobre o se questionar, o que você realmente quer. Para a gente conquistar algo, a gente tem que ter uma certeza. Muitas vezes a gente tem muita dúvida, eu quero isso, eu quero aquilo, ou fica em cima do muro e assim por diante, tá? Em qualquer questão, se coloque isso. Vamos para a continuação dessa leitura. A influência do presente, passado e futuro, tá? Vamos ver o que influencia em relação ao passado, como que está o presente e a futuro, como que pode decorrer isso, tá? Vamos lá. Passado, presente e futuro. Bom. Passado. Saiu o número 1. Fala sobre os esforços que vocês vêm decorrendo, ou quais os esforços que vocês fizeram para a conquista que vocês querem. A determinação de vocês.
o tanto que vocês se preocuparam em se esforçar ou buscar caminhos para essa conquista, entende? Tá falando muito sobre isso em relação ao passado, tá? Não vejo que seja muito em relação a influências, por exemplo, de outras pessoas em relação ao passado para não ter essa conquista. O que pode acontecer ou ter acontecido, se houve uma influência de uma pessoa, é em questão de uma pessoa egoísta, uma pessoa que o não dela, ou as objeções dela, ou o que ela colocava sobre isso é em cima do que ela acha que é o correto ou o que ela tem de vantagem, tá? Ou teria de vantagem nessa situação. Bom, o presente. Como está o presente para você conquistar isso que você quer? Fala para você que você tem que relaxar um pouco mais. Eu não tô falando em questão de se arriscar, né? Mas eu tô falando em questão de relaxar um pouco, não se pressionar de tanto ou não se cobrar tanto. Bom, se tiver relação à família de vocês, uma situação familiar, ou vocês trabalham com a família, por exemplo, ou uma situação de decisões que eu tenho que tomar hoje que envolve a minha família, fala sobre muito a união, entrar em contato com os pretos velhos, porque tem a energia dos pretos velhos nesse número 5, para eles te auxiliar nessa decisão ou nessa organização familiar para chegar nesse objetivo. Também fala sobre energias emanadas por outras pessoas que pode influenciar. Por exemplo, é algo que vocês querem, é algo que vocês buscam, mas, por exemplo, a sua mãe, seu pai, a sua família não concorda. Seu marido, sua companheira, sua esposa, não concorda, não pensa da mesma maneira. Essa energia emanada pode trazer uma estagnação. Porque o número 5 fala sobre o número do magismo, mas não significa que foi feito uma magia negativa ou manipulada para atrapalhar vocês. Pode ser a emanação de outras pessoas não acreditando ou não querendo esse caminho, ou não achando que é o melhor caminho para vocês, e isso pode atrapalhar. Então fale o menos possível sobre seus objetivos e metas. É claro que se vocês tiverem uma família, vocês têm que entrar em comum acordo. Por isso, fazer a união, o evangelho no lar, as orações para unir a família e achar o melhor ponto para chegar, né, no positivo dessa questão. Porque pede uma atenção em relação a isso, tá? Ligações, como que eu vou explicar? Ligações de energia. Porque dependendo de como vocês fizerem isso, vocês podem ter algum tipo de percas financeiras, dependendo de... Então, por isso que não pode se arriscar, né? A gente falou sobre o se arriscar. Vocês podem buscar com alegria o seu desenvolvimento e crescimento material, mas vocês não podem se arriscar. É nesse sentido, tá? Bom, futuro. O que vocês podem conquistar ou como que isso pode se realizar no futuro ou não, né? No caso, aqui um número que não é negativo, é positivo, tá? Só fala sobre cuidado com submissão, que pode atrapalhar os seus caminhos de conquista. Mas fala assim, o que há em cima se reflete embaixo. Então, como vocês pensam, ou como vocês conduzem isso, é o que vai refletir no seu futuro, né? Nas suas conquistas futuras. É a união do yin e yang, né, racional e sentimental, a união do espírito e a matéria. Se esse caminho que você está buscando é algo da sua missão, é algo que vocês realmente têm que praticar ou fazer, ou que é para vocês mesmo, mostra que vai vir um equilíbrio, né? Vai vir um equilíbrio e vocês vão entender que realmente esse é o caminho e vocês vão ir na busca disso e vão ter essa conquista. Vai se equilibrar o caminho, entende? Vocês vão achar meios ou o caminho vão se moldando a ponto de se equilibrar para ter essa conquista. Caso não for caminhos de missão, de alma aqui, o que tá falando que, então, como é muitas pessoas, então para algumas pessoas é positivo, para outras pessoas é negativo, por isso que eu tô colocando os dois pontos. E se for algo que você tá tendo uma atitude
que é impensada, não é bem trabalhada, não é bem esquematizada, que você está se arriscando, por exemplo, que a gente falou, você pode ir com alegria, buscar os seus caminhos, os seus objetivos de forma positiva, mas você não pode se arriscar, né? Você pode ter dor de cabeça. É isso que tá falando, no futuro. Então, é algo que tem que ser muito bem analisado. Até a influência de familiares nesse sentido, não que vocês tenham que ir pela família. Muitas vezes há um bloqueio negativo aí que acaba travando, mas isso vai se equilibrar se acaso for do seu caminho mesmo. A espiritualidade, né? A união da espiritualidade e da matéria se firmará, no caso, né? Mas caso seja algo que você não está enxergando, que é negativo, é ilusório, por exemplo, e vocês persistirem, vocês podem ter dor de cabeça futura, tá? Mas vamos continuar a leitura aqui, que depois a gente vai ter a conclusão e aí vai ficar mais claro isso, né? A gente vai ver agora os pós, os contras, né? E a conclusão. Vamos lá. Vamos concluir isso aqui, tá bom? Número 6. Nossa, saiu 6 de novo, que é o pós. O pós, né, que a gente falou, é a conjunção da alma. O que é positivo? Para quem é o positivo, é o que é da sua alma, é o que é do seu caminho, o que é da sua missão, se equilibrará para se concluir, para que isso realmente se resolva, né, ou chegue no caminho que vocês querem. Então, haverá um equilíbrio. É claro que aqui a gente está falando que tem que refletir. Se for questão de saúde, tem regeneração, então é positivo para a saúde, para recuperação, para ficar estável, para ficar positivo. Decisões positivas também é bem positivo. Cuidado para não ficar parado, por isso que a gente está falando sobre isso. É positivo para vocês ir em busca dos seus objetivos. É claro que se vocês tiverem pés no chão, firmeza, entendimento que isso é positivo para você e para quem está no seu entorno, porque mostrou muita família aqui, então a família é importante nessa situação, ou está junto com vocês. Pode ser uma divergência assim, suponhamos que vocês têm um negócio com a sua família, suponhamos, tá? Que vocês têm um negócio com a sua família. E esse negócio, que a gente tá falando muito sobre o material aqui, e esse negócio é mais de uma pessoa que controla, é mais de uma pessoa que coloca, né, as decisões dentro daquele negócio. E você está querendo colocar algo diferente, algo novo, mas vocês não estudaram muito bem sobre esse assunto e precisa estudar melhor para ver se isso é positivo, como se abrir uma outra loja, como se colocar um outro assunto junto com esse, sabe? Outro tipo de negócio junto, ou abrir outro negócio. Não só igual, mas que tem umas diferenças aí, e vocês não analisaram muito bem todo o processo, todos os gastos, todos os custos e assim por diante. Então, é como se não tivesse isso com clareza, e se vocês apenas o fizerem sem ter esse projeto muito bem trabalhado, vocês podem ter prejuízos. É nesse sentido, tá? O contra, vamos lá, número 3. O contra, número 3, peças ímpares já é um negativo, né? Desorganização. Acabei de falar sobre isso. Como que eu vou explicar isso? Discussões, brigas, desentendimentos pode influenciar de forma negativa nessa situação, entende? Na conclusão desse negócio, ou na expansão desse negócio, ou no caminhar desse negócio. Eu tô falando como negócio, mas o que eu falei, isso tudo vocês podem adaptar ao caminho de vocês, tá? O que coloca aqui é que tipo de discussões com outras pessoas, com sociedade, ou com amigos, ou com colegas, seja ou com um namorado, seja em qualquer situação, é negativo. Não é o ideal, entende? Discussões, desentendimentos. Então tem que ter uma boa sociabilização, tem que ter uma boa conversa, né? Tem que cuidar do dinheiro. Lembra que a gente falou sobre organizar, fazer muito bem os projetos? Cuidar de... Lembra que em algum momento aqui eu falei sobre o evangelho no lar?
Aqui, uma conexão com o espiritual, uma limpeza espiritual, uma proteção espiritual, uma comunhão com o espiritual, um auxílio e orientação do espiritual. Falei sobre os pretos velhos também que veio na mesa. Pode ajudar vocês a ter maior esclarecimento ou um auxílio ou um desbloqueio de energia que a gente falou que pode estar acumulado por outras pessoas. Seria até o ideal, tá? Cuidado com confusão em relação a isso, então tem que ter mais clareza, não pode ser no impulso. Isso é fato, né? A gente já falou sobre isso, estamos falando de novo. Cuidar do dinheiro é muito importante, gente. Organizar, tá? Façam banhos de descarrego, façam banhos de limpeza com o espiritual de vocês, ou dentro do ambiente, ou dentro do negócio, e assim por diante. Se for relacionamentos, banho de abertura de caminhos, banho de harmonização, evangelho no lar, se for dentro da sua casa, tudo isso é importante para trazer a harmonia e o equilíbrio necessário para o entendimento desse caminho. Se é bom ou não, se é positivo ou não, tá? Aqui, no caso, a gente vai ver depois sim ou não. Eu diria que não é o momento ideal. A gente vai ver o resto, tá? Da leitura, mas eu diria que não é o momento ideal. Então, por exemplo, se eu estou brigando com uma pessoa, com a minha família, ou com alguém, falando que que tem que fazer isso, mesmo que mais adiante terá que fazer isso e vai ser bom fazer isso. Hoje não é o momento. Hoje não daria certo, entende? Mais adiante pode ser. Hoje não. Certo? Muito bem. Aí aqui, qual é a conclusão? Determinação. Algo que muito esforço que tem que ser feito aqui, estudos, esforço, aprimoramento, fortalecimento, organização, controle, no sentido de manter aquilo tudo bem organizado, muito bem projetado, entende? Muito bem conversado, se tiver influências de outras pessoas nessa situação, né? Se acaso vocês tenham perguntado assim, é bom me relacionar com uma pessoa? Tá muito confuso aqui. Então, nesse momento, não é o momento ideal. Então, vá com calma, converse mais, conheça melhor. Seria esse o caminho, tá? Pode ter briga, vocês podem ter desentendimentos, vocês podem pensar diferente, então precisa se conhecer mais profundo, né? Entender melhor a energia um do outro, não se jogar de cabeça, não pular etapas, é muito importante, tá? Mas a conclusão é, vocês podem conseguir o que vocês querem, sendo que vocês têm que ser em comunhão e parcerias com outras pessoas. Mostra que não pode ter o individualismo e o egoísmo, então não tem que ser tudo do meu jeito, tem que ser uma comunhão, um equilíbrio. Porque é mais de uma pessoa que mostra aqui, não mostra algo sozinho aqui. A não ser que você for fazer sozinho, aí é diferente. Mas caso seja com outras pessoas, tem que ter a união bem determinada em relação a isso, tá? E muitos esforços para que isso aconteça. Não é algo fácil, fluido. Então tem que ter assim a perseverança, tem que ter organização, mão na massa, empenho para essa conquista, tá? Muito bem. Sim ou não? Vamos lá. Sim ou não? Isso vai dar certo? Isso vai ocorrer? Eu consigo arrumar um emprego? Eu consigo comprar a minha casa? Eu consigo arrumar um namorado? Essa pessoa é ideal pra mim? Sim ou não? É isso, simples assim. Não. E eu vou entender. Ó, gente, veja bem o que eu vou colocar aqui pra vocês. É uma soma, né? Dá o número 7. O número 7 é o número do seu Zé Pilintra. Então, ele veio na mesa para responder isso aqui, sim ou não. Por que eu falei não? Porque é um número ímpar. O número ímpar sempre fala não. Pelo menos não nesse momento. Há um desequilíbrio ainda. Entende? Precisa estudar mais isso. Isso precisa ser... Saravá, seu Zé, salve suas forças, sua falange. Sempre que cai esse número, a gente tem que saudar, né? Porque é seu Zé vindo na mesa respondendo a questão. E ele veio justo na pergunta objetiva aqui. Aqui fala muito sobre o espiritual. A gente já falou sobre isso. Sobre o místico. Usar esse poder para sabedoria, para entendimento, para a mente plena. Para ter o equilíbrio emocional, mental. Isso é muito importante aqui. Entende? Estudar mais.
Cuidado, gente, aqui fala sobre abrir os olhos, né? O número 7 fala sobre isso. Abra-se os olhos, pense mais, entenda mais, tem algo escondido, algo que você não vê ou não percebeu ainda. Não é o melhor caminho. É isso que fala. O não que eu quis colocar é isso. Talvez não seja o melhor caminho. Talvez vocês tenham até esse caminho, né? Mas de outra maneira, vocês vão ter que caminhar de outra maneira. Por isso que eu estudar mais sobre o assunto, entender melhor sobre o assunto, ter mais conhecimento sobre sobre o assunto. Se for questão de saúde, pede para cuidar mais da espiritualidade e a união do espiritual, como por exemplo fazendo um tratamento com a medicina tradicional, pode auxiliar vocês muito, porque tem questões espirituais aqui ocultas, né? Energias, algo assim que tem que ser limpo. Financeiro, se for algo relacionado a financeiro, muito bem encaminhado, porque para que vocês não tenham percas, né? Relacionamento, se vocês têm um relacionamento, está bom esse relacionamento, continua bom. Se é um relacionamento que já não está caminhando bem, cuidado, alerta, observação, entendimento do que está acontecendo, tá? Então é nesse sentido, não é o momento. Então a resposta de sim ou não é o momento ainda, ou não é o melhor caminho. Estude melhor a situação, veja com mais clareza, busque a energia espiritual. Seu Zé está na mesa com sua falante, até auxiliando vocês, caso vocês se comuniquem com ele, tá? E por qual razão? Por qual razão aqui, né, a gente... isso não está acontecendo, ou não é o momento ideal, ou pode vir não acontecer. Vamos ver? Se for uma pessoa que vocês estão conhecendo, é a sua pessoa? É minha alma gêmea? Não, não é. Pode ter muita briga, muitos desentendimentos, muito egoísmo nessa relação, né? Isso foi falado aqui de outras formas, mas foi mencionado, são coisas que foram mencionadas, tá? Qual é a razão desse não? Pelo menos não nesse momento, né? Porque aqui, olha, nessa situação, mostra de novo que tem influências de outras pessoas. Ou vocês, para ter isso, tem que ter a influência de outras pessoas, ou a união com outras pessoas, parcerias com outras pessoas, assim por diante. Fala sobre sustentação. Né, aqui fala sobre que tem que tem que se sustentar mais, entender mais. Se for um relacionamento, por exemplo, tem que estar mais firme, mais fixo. Então, é o momento ideal de eu ir morar com uma pessoa? Não. Tem que estar mais fixo isso, tem que ter mais sustentação nessa relação, tem que conhecer melhor. Fala sobre rigidez. Rigidez no sentido, tem que ser do meu jeito, tem que ter o domínio de uma das partes aí. Não é bom também. Ou uma imposição. É do meu jeito, tem que ser assim. Não há um meio termo, não há um jogo de cintura aqui, não há uma malemolência, não há uma flexibilidade. Não funciona, não vai funcionar, vai chegar um momento que vai dar errado, entende? Engessado, parece que é algo engessado, algo que, tipo assim, eu coloquei aquilo como uma ideia, mas eu não pesquisei a fundo, eu só coloquei aquela ideia fixa e pronto. E eu não fui olhar todas as nuances, tudo que envolve aquilo. E é onde que tá pedindo para estudar e ter mais clareza, né? Mais firmeza. Se for em relação à saúde, gente, cuidar da saúde, fazer exames, fazer tratamentos corretamente, conforme foi pedido pelos médicos da Terra. Junto com a espiritualidade, a gente falou sobre a energia dos pretos velhos na mesa. Pode ser uma situação que envolva a saúde, a energia dos pretos velhos, benzimentos, ervas, tudo isso pode auxiliar vocês, tá? Há uma energia oculta, a gente falou sobre isso anteriormente, pode ser física a pessoa, mas pode ser energética também, tem que se limpar isso. Então precisa dessa comunhão, limpeza, sustentação no sentido de proteção espiritual, comunhão espiritual, trabalhar, né, junto com seus objetivos para que isso seja alcançado, tá? Se conectar mais, se iluminar mais. Aqui tá pedindo isso, para vocês terem mais clareza e mais entendimento dos caminhos. Certo? Bom, quando a gente tem dúvida, né, sobre uma questão, quando não tem muita clareza ou há muitas dúvidas, muitas divergências nas respostas, a gente usa os dados complementares. Eu acho que aqui não é o caso.
ficou bem claro aqui pra mim que uma situação pode vir a acontecer a futuro com esforço, né, com clareza, com estudo melhor sobre uma situação, com conhecer melhor uma pessoa ou algo. Pode acontecer no futuro. Esse não é o momento ideal. Precisa de mais conhecimento sobre algo, né? Precisa de mais aprofundamento, mais conexão com o espiritual, cuidar mais de si, da saúde e assim por diante. Então, eu não usarei os dados complementares, tá? Vamos para as cartinhas agora. Eu vou colocar essa aqui no cantinho, né? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês até verem as cartinhas, ó, as cartinhas não, os dados, e vou pegar as cartinhas que a gente vai tirar 7 cartas, que é o número do seu Zé Pilintra, e ele pediu para tirar 7 cartas para esclarecer esse assunto. Salve seu Zé Pilintra, salve suas fontes, sua falange, salve a malandragem, salve seu axé. Vamos ver aqui, seu Zé Pilintra, esclareça esse assunto pra gente aqui através das cartas. Gratidão. Salve seu Zé. É muito gostoso, eu brinco com ele, que eu falo assim, vamos brincar agora. Quando ele fala assim, vamos jogar os dados, né? Eu pego os dados pra treinar também, né, tal. Em algum momento que eu tenho, assim, um pouco de descanso, eu falo, vamos brincar agora, porque é muito gostoso de jogar. Gente, a energia é muito gostosa, vocês nem têm noção. Vamos lá. 7 cartinhas. Primeiro, o lápis fala sobre notícias que vão chegar brevemente em relação a essa situação. Aqui fala também que depende de notícias ou de situações ou de outras pessoas ou de conversas para que isso ocorra, né, ó. Nós apertados, ainda é um momento travado sobre esse acontecimento. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Tem alguma confusão, alguma dificuldade, algum embaraço sobre isso. Tem que esclarecer melhor, tem que entender melhor. Não pode ter pressa. No caso aqui, não pode ter pressa, né? É algo que não vai acontecer nesse momento. Eu vou conseguir eu quero um trabalho, tô mandando um currículo e quero um trabalho. Por que não está acontecendo? Lembra que a gente falou sobre energias adversas, sobre, por exemplo, seu currículo, a gente falou sobre não ter clareza, o seu currículo, reformule o seu currículo, deixe ele mais claro, mais objetivo sobre o trabalho que você quer, entende? Esclareça melhor aonde você pode colocar, abre o leque de opção de locais onde você pode fazer. Se for caso de justiça, herança, pensão, algo pendente, será feito um acordo ou será resolvida essa questão. Não é no momento, ainda precisa ainda de ter mais esclarecimento judicial sobre isso, mais um caminhamento, mas vai fazer, tá? Novas oportunidades que vocês podem vir a ter mais a futuro, né? A espiritualidade maior, lembra da conexão com o espiritual para tirar os obstáculos, né? Vocês podem fazer promessas simples, até para o seu Zé Pilintra. Promessa simples para o seu Zé no sentido de doação, de ajudar ao próximo, principalmente aos mais necessitados, tá? Então, vocês podem fazer uma promessa simples para ele, não é nada fora do comum, de auxílio ao próximo e aos mais necessitados, principalmente crianças e idosos, tá? Bom, vamos lá. Tem um alerta de uma situação perigosa aqui, pensamentos negativos, energias negativas. Lembra que a gente falou sobre domínio, egoísmo, ser do meu jeito? Tem algo que vibra aí de forma negativa. Vocês podem alcançar a vitória de vocês em comunhão com o espiritual, né? Pensamentos positivos, energias positivas, boas uniões, boa conversa, conversar com o outro que interfere nessa situação é muito importante, tá? Vocês vão conseguir o triunfo da vida de vocês, ou o que vocês querem. Isso é fato, não nesse momento, porque ainda tem algumas situações para se resolver, ou não da maneira que vocês acham que é o melhor. Muitas vezes o caminho, a gente pensa que aquele é o melhor, muitas vezes não é. Pode ser naquela direção, mas a rota que eu tô fazendo é uma rota muito complicada, cheia de pedras, e eu preciso mudar a rota. Então, para isso, eu tenho que ter mais esclarecimento. Vem mudanças positivas em relação ao caminho de vocês, tá? Aqui fala sobre uma viagem chegando, para algumas pessoas pode ser gravidez, pode ser um novo trabalho. Então, algo nascendo aqui no caminho de vocês que vai trazer para vocês um novo caminhar, uma nova ideia, uma nova direção, um novo ver sobre essa situação que vai fazer vocês levar a futuro, né? A se esforçarem para chegar no futuro a vitória que vocês tanto querem. Pode ser só algo simples, um pequeno detalhe que vocês não estão enxergando, e para isso vocês precisam aprofundar mais o assunto para ter essa clareza. Bom, gente, eu espero que essa leitura do seu Zé, dos dados do seu Zé, estou à disposição para fazer essa leitura para vocês, conforme a gente está fazendo aqui. A gente pode fazer perguntas também
também, né, dentro do período lá, para tanto para o oráculo quanto para os dados, tá? Eu espero que vocês gostem. Depois vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam dessa leitura com os dados e complemento das cartas do seu Zé. Desejamos, eu, seu Zé, sua falange, paz, amor, luz e harmonia para vocês. Beijos a todos, gratidão.